Aí, gente boa, hoje vamos falar sobre a diferença entre vapor e gás. Tá? No nosso dia a dia é comum a gente utilizar essas duas palavras como sinônimos, né? No entanto, quando a gente está estudando mudanças de estado, falando fisicamente, existem diferenças entre elas, tá? Então, vapor é definido como a substância no estado gasoso que pode ser liquefeita por simples compressão, ou seja, quando se aumenta a pressão sem se alterar a temperatura, essa substância ela passa do estado gasoso para o estado líquido, tá? No entanto, o gás é a substância também no estado gasoso, só que ela não pode ser liquefeita por simples compressão, ou seja, quando você aumenta a pressão, por mais que você aumente a pressão, ela nunca passa para o estado líquido. Vejamos melhor essa diferença. Tá? Então aqui ó, a gente tem um gráfico, né, um diagrama de estado, e vocês vão perceber que na curva que separa o estado líquido do estado gasoso, você tem a diferença entre vapor e gás, né? Definida pelo ponto crítico. O ponto crítico é justamente o limite dessa curva. Tá? Então, a curva de vaporização ela vai até um certo ponto, que é chamado ponto crítico. Esse ponto crítico nada mais é do que uma temperatura, que também é definida como crítica, e uma pressão crítica também. Então, o que tiver antes da temperatura crítica, a gente chama de vapor. O que tiver após a temperatura crítica, a gente chama de gás. Por quê? Porque quando eu aumentar a pressão aqui, ó, se eu estou num ponto aqui abaixo da temperatura crítica, se eu aumento a minha pressão sem mexer na minha temperatura, em algum momento a minha substância vai ultrapassar essa linha aqui, essa curva de vaporização. Então ela passa do estado de vapor, do estado gasoso para o líquido. Por mais que eu, nesse um ponto aqui, depois da temperatura crítica, né, da minha substância, eu aumente a pressão, ó, ele nunca vai encontrar essa curva para passar para o estado líquido. Tá? Então essa é a diferença entre vapor e gás. No diagrama de fases, a curva de vaporização ela é a única que tem um limite bem definido, tá? Que é o ponto crítico, que a gente chama de ponto crítico. Além do qual, essa curva ela não existe. Então, a curva de vaporização ela só vai até o ponto crítico. Depois do ponto crítico, ela não existe mais. Esse ponto característico de cada substância ela é definido por uma temperatura crítica e uma pressão crítica, como a gente já comentou. Né? E aqui tem as setinhas ó, indicando o aumento da pressão. Né? Então, se você aumentar a pressão do vapor, ele pode passar para a fase líquida. De um gás ele nunca vai conseguir. Né? Inclusive ele também pode passar até para a fase sólida. Né? Assim, o vapor é a substância na fase gasosa que está a uma temperatura igual ou inferior à temperatura crítica, ou à temperatura do ponto crítico. O vapor ele pode ser condensado, pode ser, na verdade, liquefeito, né? Ou seja, transformado em líquido, ou transformado também em sólido por aumento da pressão, quando a sua temperatura é mantida constante. Desculpa. O gás já é a substância na fase gasosa que ele sempre vai ter uma temperatura superior à temperatura crítica. Né? Para cada substância, essa temperatura ela tem um valor diferente. Tá? Mantida constante a temperatura, o gás nunca pode ser condensado por aumento de pressão, por simples aumento de pressão. Se você baixar a temperatura e aumentar a pressão, tudo bem. Mas se for só aumentando a pressão, ele nunca passa para o estado líquido. Tá? Em resumo, sendo Tc a temperatura crítica da substância na fase gasosa e T a temperatura em que ela se encontra, a gente tem que, se a temperatura da substância for menor que a temperatura crítica, a gente tem a substância como vapor. Se a temperatura da substância for maior que a temperatura crítica, é um gás e ela não pode ser condensada. Tá certo, gente boa? Um abraço aí para todos. Tchau, tchau.